Eu não sei se vocês já vou começar dando aviso aqui, não dá para perder muito tempo, né? Que eu postei as notas no Liceu, postei lá no Liceu também um, como é que fala? Um arquivo com detalhamento das notas, né? Dos trabalhos que vocês fizerem, dos questionários que vocês responderam do AVA. Aí eu acho que eu postei por código do aluno. Não sei se vocês deram uma olhadinha, viram se está tudo bem, porque hoje nessa aula eu queria, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para me falar, né, já me falar, eu anoto, eu vou correr atrás para ver se tem alguma coisa errada, de vez em quando tem. Eu sei que alguns alunos, uns dois alunos, me pediram para olhar, não desse, eu não sei nem se é de homeopatia, mas aí eu queria saber se vocês olharam, se tem alguma dúvida, se está tudo certinho. Hein, gente? Eu não olhei ainda não, professor. Então, que eu peço a vocês que olhem até amanhã, sabe? Porque na segunda-feira é o último dia para a gente corrigir as notas. Na verdade, tem até o dia 19, né? Para lançar as notas, entregar tudo fechadinho no liceu. Depois desse dia não dá para mexer mais. Mas assim, o que que eu fiz? Eu abri todas as atividades de novo, olhei uma por uma, né? Fiz uma planilha com cada atividade. O que vocês, eu acho que não muito claro, eu não sei se estava tão claro assim, né? Os questionários, eles valiam 2 e 4 pontos, aqueles questionários com 4 perguntinhas que tem depois da aula. E o resto dos pontos a gente tinha que dar em coisas que atividades extra, além dessas, né? Eu vou abrir aqui, porque eu acho que esse aqui está até por código. Eu vou apresentar para vocês aqui, só para explicar como que ficou dividida essas aulas, para ficar tranquilo para vocês. Não tem nome de ninguém aqui, é só para vocês verem o artigo que eu coloquei lá. Espera aí. O artigo que está lá no Liceu, que vocês podem conferir. É esse, deixa eu ver. É esse aqui. Então, o que que tem nesse artigo? Tem lá o código de cada aluno, o que ele tirou a nota na primeira VA, aquela que valia 50 pontos, então tá aqui, né? Aí, deixa eu ver aqui, por semana tem o que que tinha. Nossa, deixa eu arrumar isso aqui só para ficar um pouco mais facinho. O que que eu vou quebrar o texto aqui? Por exemplo, na semana um que foi um exercício no Socrative que vocês fizeram. Então, ele valia 10 pontos. Geralmente, esses exercícios extras, gente, valiam 10 pontos cada, porque ficou assim: 50 pontos de prova, 20 pontos, se eu não me engano, do questionário, e faltava ainda 30 pontos, né? E a nossa aula é super corrida, é só de 25 minutos, tinha poucos exercícios para fazer. Então, o que que foi? Esse Socrative, que foi um exercício que ele está registrado lá, então valia 10 pontos, mas né, os alunos tinham que acertar as questões. Então, teve gente que tirou 5, teve gente que tirou 8, tá? Tá aqui. Depois, teve o próximo exercício, aula prática do dia 13/8, que foi da segunda semana. Isso aqui tudo, gente, era atividade online, porque a primeira VA não teve aula prática presencial, foi tudo online. Então, isso aqui, os alunos, eu mandei um exercício, né, fazerem, então tá lá, é só vocês olharem, será que eu fiz? Tá tudo descritinho aqui, foi da semana do dia 13/8. Deixa eu só permitir o Aleph e o Júlio.
Aí, Jordana. O sol tá chegando agora. Então, continuando aqui. Esse exercício, essa tarefa do dia de prática, do dia 7/8, na verdade, né, bem no início lá de agosto, ela valeu também 10 pontos. Eu pulei, acabei pulando essa aqui. Então, outros 10 pontos foi a aula prática do dia 13/8. Aí depois teve um questionário, né? Esse aqui, ó, tá lá. Eu tiro um relatório no AVA, ele me mostra quais os alunos que fizeram o questionário e qual a nota deles. Então, uma pessoa que acertou só uma questão ficou com 1. Quem acertou as 3 questões ficou com 3, né? Eu nem mexi, essa nota eu tiro assim, é como nota de prova. O AVA me dá, eu só lanço, aliás, ela já está lançada. A única coisa que eu lancei nesse arquivo aqui a única coisa que eu lancei foram as aulas práticas, que aí eu tinha que entrar, olhar os alunos que fizeram e dar a nota. Então, foi essa aqui do dia 7, essa aqui do dia 13, e essa tarefa, aqueles exercícios para a primeira VA, que valeram 10 pontos também, que eu expliquei, falei na aula que valia ponto, que tinha que me mandar. Então, todo mundo que me mandou, inclusive quem mandou com bastante atraso, né, gente? Teve aluno que chegou depois, teve aluno que estava com problema no AVA. Eu reabri todos os exercícios, todo mundo que quis conseguiu mandar. Então, tinha gente lá que está marcando lá, mandou com 37 semanas de atraso, 37 dias de atraso. Beleza, não tirei ponto nem nada. Todo mundo que mandou, eu só corrigi certinho, tá? E dei os pontos. Então, Professora, pode falar, Isabela. boa noite, desculpa interromper. Fala. Nessa ata aí que você mandou no liceu, de acordo com o meu número de matrícula, eu tô com tudo zerado. Porém, eu fiz tudo e dentro do prazo. Eu não sei o que aconteceu. Beleza. A minha nota no liceu, eu acho que tá ok. Mas de acordo com essa lista aí, eu tô com tudo zerado, só tô com a nota de prova. Se quiser Meu conferir, Deus. meu número de matrícula é 1810-180. Se quiser conferir aí na lista. Não, beleza, Isabela, eu vou olhar agora, porque se o seu ficou zerado aqui, as suas notas estão com o número de alguém, né? Pode acontecer de eu errar, porque é um saco, gente. Esse relatório de notas que a gente puxa do AVA, ele não tem o número de matrícula. Aí eu tenho que abrir o liceu, pegar uma lista com o nome de vocês, com o número de matrícula e jogar nessa ata e conferir um por um, ver se está certo. Eu fiz isso, mas posso errar, então. Entendi, tudo bem. Obrigada. Beleza. Aí, Isabela, eu vou olhar isso direitinho, porque a gente tem até segunda para fechar as notas. Então, eu falei, hoje na aula, a gente vai ver isso, vai conferir se alguém está com algum problema. Eu estou anotando aqui na minha agenda, até o final de semana eu olho isso de novo. Ok, porque assim, no liceu tá de boa, só na É ata mesmo que ficou Aham, errado, tá? tá, Então tá, obrigada. beleza. Então, gente, como eu falei, né, tá lá no liceu. Se tiver um errinho, eu vou corrigir até sábado. E se algum aluno notar alguma coisa errada também, eu peço, por favor, gente, que eu não consigo, muitas vezes, olhar o WhatsApp de todo mundo, eu realmente estou trabalhando muito, né? Se puder, sempre ser na aula vocês falarem comigo, ou através do representante, eu acho melhor, porque eu não estou conseguindo ler todos os WhatsApps que eu estou recebendo. Não é nem de vocês, é do trabalho, é da empresa, né? E aí eu queria concentrar mais isso. Então, hoje e amanhã teremos aula prática. Inclusive, eu passei uma mensagem para a Janaína para a gente combinar, né, de serem os mesmos alunos, e aí amanhã eu mando pelos representantes, eu mando lá a listinha de quem está convocado para a aula prática. Lembrando, gente, que ontem é que o Zé Luiz disponibilizou para mim, deixa eu parar de apresentar aqui, que eu já
já expliquei isso que eu queria apresentar. Ontem, o Zé Luiz disponibilizou para os professores que não assistiram à reunião de professores, ele disponibilizou o link, aí eu fui assistir. Então, ele explicou lá como que vai ser nesse ciclo 2. Ciclo 1, gente, fechou, nenhum aluno recebeu falta por faltar, por exemplo, na aula prática, todo mundo recebeu presença. Só que no ciclo 2, a PROACAD não é nada do curso de farmácia, mas a PROACAD, né, ela está pedindo que os alunos que entraram com pedido especial de que não vão fazer as aulas práticas, eles têm que realmente assistir depois a aula, elaborar um relatório de 2 folhas e 10 questões com perguntas e respostas. Isso é obrigado, é o curso inteiro, né? O Zé Luiz negociou com a PROACAD e respondeu o seguinte: olha, aquelas aulas que tem relatório de aula prática vai substituir esse resumo de 2 folhas pelo relatório de aula. E aí o aluno pode também aproveitar aquelas questões pós-aula, colocar elas como perguntas e respostas, aí o aluno tem que fazer ainda mais 6 questões de perguntas e respostas. Isso, gente, os alunos que já entraram com o processo, mas eu tô com medo, né, porque assim, né, a partir de agora do ciclo 2, realmente eles pediram para a gente fazer a chamada direitinho, eu tô pegando a assinatura dos alunos que estão indo nas práticas. Eu tenho, e o Zé Luiz pediu para eu dar o seguinte recado: quem não está indo nas práticas vai ter que entrar com processo, pedindo aquela tratamento especial e justificando, e o Zé Luiz vai ter que ler e vai ter que acatar ou não. Ele vai falar, ok, eu libero você das aulas práticas ou não. Porque a gente está imaginando isso, os alunos que não estão indo e não entraram com o processo, eles vão ter que fazer isso, tá? Então, eu estou avisando, né, para todas as turmas. Então, a gente já teve aí 2 semanas de aula, e para vocês ficarem atentos por causa disso. No ciclo 2 agora, então mudou, depois da primeira VA, isso mudou. Então, o aluno que é oficial, o aluno que entrou com tratamento especial, toda aula prática ele tem que apresentar isso. Não é para mim, não é mandar para mim, né? É mandar para arquivar nesse processo dele. E os alunos que não entraram, mas também não estão indo nas aulas, eles vão ter que fazer alguma coisa, provavelmente. Né? Isso aí é que não ficou bem claro, mas o Zé Luiz está correndo atrás para ver o que vai acontecer com esses alunos. Então, eles já deram essa notícia. Bom, o máximo que ele conseguiu fazer para negociar, ele fez, né? E aí, no mais, o que teve nessa reunião, né? Eu acho que talvez o representante tenha passado para vocês ou não, não sei, mas eu também queria falar um pouco sobre isso. Que tinha professor dando coisa a mais, por exemplo, uma aula nossa igual de homeopatia, que é 50 minutos teórica, não tem pré-aula. Eu nunca pus pré-aula para vocês, mas tinha professor que estava dando pré-aula, então estava sobrecarregando muitos alunos. Aí os alunos falaram: não, não é para fazer isso, é para seguir o protocolo direitinho. Só que, assim, por exemplo, hoje, eu não. Hoje, a gente está adiantado na matéria, né? A gente está na matéria lá de insolúveis, que eu já ensinei, já tiveram 2 aulas práticas sobre isso. Essa semana continua a mesma aula prática, que a gente está fazendo revezamento, mas eu preciso, nessa segunda VA, distribuir 30 pontos novamente. Então, eu preciso fazer algumas atividades extras com vocês. Uma vai ser a lista de exercícios, que eu já falei que vou passar, não passei ainda, tá? Isso tirando aquele questionário, com as questõezinhas que vocês respondem todos os dias. Então, tem a lista de exercício, tem hoje, por exemplo, eu programei com vocês de fazer um trabalhinho, vocês fazerem um exercício, que é um artigo que todo semestre eu trabalho com ele, porque eu acho ele muito importante,
que é o uso da homeopatia para tratamentos psicológicos de crianças e adolescentes. Por que eu gosto desse artigo? É um uso muito importante da homeopatia, é um uso muito difundido e muito elogiado. Então, um outro dia atrás, eu estava estudando sobre homeopatia, procurando coisas na internet, e eu vi uma mãe elogiando muito uma médica homeopata, que o filho dela tinha déficit de atenção, tinha várias coisas. Ela foi no psiquiatra, ele começou a tomar medicamento tarjado, né? E o filho dela piorou, ele teve vários efeitos colaterais ruins, até não conseguir mais tomar o medicamento. Ele estava piorando, ela levou na homeopata. E a homeopata resolveu o problema, tratou, então ela estava dando um depoimento nesse site que eu vi. Quando eu fui ver, era uma médica aqui de Anápolis, por coincidência. É uma médica homeopata que trabalha lá no Jundiaí, a doutora Rosivar. Eu tenho uma amiga pessoal que, eu acho que eu até já eu comentei na aula prática com alguns alunos. O filho dela, que devia ter uns 8, 9 anos, o pai foi transferido para outra cidade, então ele teve que viajar e via os filhos só de vez em quando. Então, essa criança começou, é um menino, começou a ter muitos problemas psicológicos, começou até a ter aquele transtorno que chama de toque. Agora eu esqueci o que significa a sigla. Nossa, gente, me lembra aí, me ajuda aí, o que é toque? Obsessivo compulsivo, transtorno obsessivo compulsivo, né? E uma coisa bem séria. E ele tratou com essa médica também, com homeopatia, né? E ele conseguiu resolver o problema. Ele ficava piscando o olho sem parar, muito nervoso, assim, né? E com vários sintomas de toque, assim. Toque é aquela perturbação psicológica que você começa a inventar coisas, eu só posso pisar em tal lugar, eu só posso fazer isso, eu tenho que fazer tantas vezes tal movimento antes de sentar num lugar, né? Então, ele estava com esses transtornos e resolveu também. Então, eu acho uma opção muito interessante, principalmente para criança, tomar remédio controlado desde cedo, né, sempre tem todos aqueles efeitos colaterais. Então, hoje, eu programei de vocês trabalharem com esse artigo científico. O que eu fiz para não sobrecarregar vocês? Porque foi bem uma orientação do Zé Luiz passada para a gente, e eu concordo, né, que às vezes tem acúmulo de coisas para vocês. Eu passei, já está lá no AVA, o artigo, que eu acho ele muito interessante, e tem 8 perguntinhas, eu vou até tirar 2. Na verdade, deixa eu explicar melhor. Tem 8 perguntas e o questionário pós-aula de hoje tem repetidas 4 perguntas desse questionário. Então, vocês não vão ter que fazer perguntas a mais. Vocês podem responder o questionário, respondendo já tem uma resposta lá, que vocês vão ver que é a certa. Vocês já copiam ele para já vai ser metade das perguntas que eu passei para vocês como pós-aula. Então, essa atividade de hoje vale 10 pontos e mais o questionário que vai valer 2 pontos, tá? Então, para facilitar vocês, são 8 perguntas, mas as perguntas do questionário estão repetidas. Então, vocês têm que fazer mesmo, no total, é só 8 perguntas, tá? E isso tudo vai valer 12 pontos. Então, é isso, gente. Por que eu dei esse questionário agora? Primeiro, porque eu preciso, né, distribuir esses pontos, então, eu vou distribuir até o dia da segunda VA. Eu não quis dar, por enquanto, a lista de exercícios para vocês, eu provavelmente vou dar ela semana que vem, porque aí a gente vai ficar 2 semanas só corrigindo essa lista, que ela é grande, né, e a nossa aula é curta, então eu quero corrigir todas as questões com vocês, e ela também vai valer 10 pontos, tá? E é sobre a matéria que eu dei a semana passada e a semana retrasada, de medicamentos homeopáticos insolúveis. E eu queria
que o máximo de alunos possível tivesse tido a oportunidade de fazer a aula prática primeiro, antes de eu passar essa lista de exercícios. Porque quando vocês fazem a prática, fica muito mais fácil. Professora, daquela aula prática que a gente fez? São exercícios sobre isso e vai cair praticamente isso na prova, na segunda VA, né? Mas é sobre aquela aula que você... Ana Paula, amanhã você vai passar a lista novamente de quem vai estar na aula? Eu vou tentar passar hoje, não sei se eu vou conseguir, porque eu mandei mensagem para a Janaína para a gente tentar casar, né? Que foi a ideia de uma aluna, para a gente colocar pelo menos a maioria dos alunos que vai fazer comigo e vai fazer com ela às 9, para a pessoa não precisar ficar indo para fazer uma aula só. Então, ela ainda deu. Assim que ela me responder, hoje à noite, ou no máximo amanhã de manhã, eu passo a lista. Eu queria passar até para os dois representantes. Mas a sua aula é a mesma, professora? Vai ser a mesma de quem fez a semana passada. É aquela que a gente trabalhou com grafites na DH. Ah, então eu já peguei essa aula. Você já fez? Não, eu não fiz ainda não. Você não fez, você fez a calcária carbônica, Foi. Ela é uma aula nova, tá? Então, é isso, gente. Então, eu vou esperar ou a semana que vem ou na outra para passar essa lista de exercícios, porque eu acho que quando faz a prática fica mais fácil, né? Mas essas práticas eu consegui colocar lá no liceu, no AVA, tá tudo lá. Então, eram todas esses assuntos que eu queria falar hoje com vocês. Eu vou até terminar a aula mais cedo, porque para vocês já irem lendo o artigo lá, né? Eu já fiz essa introdução sobre o que é. Então, essa é a tarefa de hoje para vocês. Então, ela vale 10 pontos. E o questionário, gente, eu ainda não lancei no AVA, mas vocês já ficam sabendo que vão ser 4 perguntas que já estão nesse estudo dirigido para vocês entregarem para mim, tá? Até todos esses exercícios vão ficar abertos até dia 18 de novembro, mas não deixe acumular tudo para o final, gente. Eu sei que vocês estão muito atarefados também, então vão fazendo, né, à medida do possível. E a lista de exercícios para a segunda VA, eu acho super importante vocês fazerem antes da segunda VA, né? Porque aí vocês estão treinando para fazer uma prova tranquila. Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguém que entrou depois? A gente começou a aula falando sobre as notas. Eu deixei no liceu, né, um arquivo com detalhamento de que foi cada nota que vocês ganharam, tá? Então, se alguém ainda tem alguma questão, pode ficar aqui comigo para resolver. O pessoal que já falou no início da aula, podemos terminar a aula aqui. E vocês vão lá no AVA, né? Então, tem esse estudo dirigido para vocês fazerem lá, essas 8 perguntinhas para vocês postarem para mim. Então, vocês vão postar ela, pode ser em Word, pode ser digitado ou manuscrito, tanto faz. Posta um arquivinho lá para mim. E o questionário eu vou acabar ele daqui a pouco também para deixar lá, porque não deu tempo, hoje eu estava meio corrida. Ok, gente? É isso então, essa aula conseguimos fazer a aula no tempo certo, é 25 minutinhos só, né? E então é isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Professora, se o meu nome não estiver na lista e tiver alguma desistência, a senhora pode colocar o meu nome que eu quero amanhã. listar. Ótimo. Tem mais alguém que, se o nome não estiver na lista, quer vir fazer essa aula prática amanhã? Já fala aqui para mim, né? Que já fica ok. Estão vindo muito poucas pessoas na aula prática, né, gente? Mas, como eu falei para vocês no início da aula, a partir desse ciclo 2, eu acho que vai aumentar os alunos, porque os alunos que não estão vindo, né, vão ter que fazer toda aquela lista lá, 10 perguntas. Compensa mais ir, né, professora? Compensa mais ir na prática, quem não tem nenhum impedimento. É claro que tem aluno que não pode, por vários outros problemas, ele vai ter que fazer essas tarefas que não é do curso de farmácia, é da Univangélica inteira, é a ProAcad que passou, e o Zé Luiz negociou para amenizar um pouco,
né, e passou isso depois para vocês na reunião com os representantes sexta-feira. Então é isso, mas quem puder, gente, vale a pena ir, tá? Na prática, eu acho que esclarece um pouco, né, e é um direito de vocês. Tomara que amanhã a turma esteja com 10, 12 alunos, né, que é uma quantidade tranquila, que não vai ter perigo para ninguém e dá para a gente trabalhar numa boa. Tá bom, gente? Então vamos fechar aqui, se ninguém tem nada mais para falar. Boa noite, bom trabalho. Ok, Luana? Ok. Tchau, tchau, então.